Amado, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18, a partir do verso 21, amém? Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, aleluia, eu me constranja. Mateus 18, 21 em diante, amém? Amém, igreja? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: diga você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Sabe, em nosso meio Ele pode fazer aquilo que Ele quiser, amado. E quando nós estamos com o nosso coração aberto para que o Senhor opere nas nossas vidas, isso produz em nós a verdadeira vida. Porque às vezes nós queremos fazer da nossa forma e achamos que nós estamos vivendo, aproveitando a vida que o Senhor nos deu. Mas na verdade é só quando nós colocamos a direção das nossas vidas na mão dEle, é que produz vida em nós. Da mesma forma, amado, quando nós tratamos sobre ofensas. Porque a Bíblia nos traz a consciência das nossas ofensas diante de Deus. Da nossa natureza caída, que pende a fazer o mal. Que pende a fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque nós temos uma origem e um destino. Nossa origem é o céu e o nosso destino é o céu. Mas nós vivemos em um mundo contaminado, e a nossa natureza também de certa forma foi contaminada. É por isso que é necessário em um determinado momento das nossas vidas nos apresentar para o santo batismo, onde nós declaramos que eu não quero mais esse mundo, eu morro para este mundo e vivo para Deus. É necessário o ato do batismo como um momento profético, como um momento espiritual, declarando que eu não quero mais viver como esse mundo vive. Declarando que eu não quero viver com as mesmas práticas, mas quero viver em novidade de vida. Porque nós tomamos a consciência de que nós temos as ofensas diante de Deus, as nossas ofensas diante de Deus. Os nossos erros diante de Deus, os nossos pecados diante de Deus. Amado, nenhum de nós aqui somos santos, perfeitos no sentido da palavra. Mas mesmo assim a palavra do Senhor e a Bíblia nos ensina a ser perfeito. Esse é o padrão de vida de Deus para nós, a perfeição, a santidade. E nós devemos buscá-la, amado. E não renunciar à santidade. Ela é um mandamento de Deus para as nossas vidas. E também um requisito de Deus para que um dia nós venhamos a morar com Ele. Nas moradas celestiais. E sabe, a santidade vai além. Porque ela tira de nós as consequências de viver no erro. Porque além de ser um passaporte para mim encontrar o meu Deus, de um dia morar nas mansões celestiais, também faz com que eu não venha a colher consequências do erro aqui nesta terra. Então, em um determinado momento da vida do homem, ele declara: eu não posso mais viver do mesmo jeito. Foi assim conosco. Se você já é batizado ou vai se batizar, é um momento importante na vida do homem.
Ele está declarando diante dos homens e diante de Deus. A Bíblia fala que nos céus acontece uma festa quando o pecador se arrepende, porque naquele momento os seus pecados foram perdoados, a misericórdia do Senhor foi derramada sobre a vida dele, e ele pode ter acesso a todos os bens que o Senhor tem reservado para a vida dele. Isso aconteceu conosco, e acontece conosco todos os dias. Mas isso, amado, é uma luta constante, é uma luta diária. Porque, como eu disse, a nossa natureza adâmica, caída, ela pende para o mal. Nós somos inconstantes, amados. É por isso também que a palavra nos ensina a orar e vigiar. Porque nós devemos nos manter alertas, atentos, para não cair no mesmo pecado, ou para não ser tragado pelo diabo, de acordo com os pecados que nós cometemos, com os erros que nós cometemos. Sabe, irmão, às vezes, quando nós nos distanciamos de Deus, no início, nós não percebemos que estamos distante dele. Quando nós nos afastamos do Senhor, no início a gente pensa que está tudo bem. Mas é como quando você se ausenta da comida e do alimento. Na primeira hora você não sente, mas depois você vai começar a sentir. Aí você fica anêmico e isso produz em você morte. Então, da mesma forma, quando nós nos afastamos do Senhor, no primeiro instante nós não percebemos. Mas vem a anemia, vem a fraqueza espiritual e nós vamos morrendo dia a dia. É por isso que a vida do cristão, para alcançar os céus, ela é conquistada à força. É por isso que a palavra nos ensina que os covardes não herdarão o reino dos céus. E não é uma timidez e uma covardia de alguém que é introspectivo, que tem vergonha de falar em público. Não é isso que a palavra está se referindo. São os covardes que não se colocam em posição de lutar. Eu desisto, eu não consigo mesmo. Ninguém é perfeito. Não, amado. A palavra nos ensina que a constância é importante na vida do cristão. Nós devemos nos manter constantes, lutando dia a dia contra o nosso próprio eu. E Jesus aqui nos ensina sobre um aspecto na vida do cristão e que mora no coração e na alma do cristão, que ele deve se manter atento, que é o perdão. Porque nós matamos a nossa carne renunciando a práticas e imoralidades sexuais. Nós matamos a nossa carne todos os dias para não mentir. Nós matamos a nossa carne todos os dias para não roubar, não defraudar alguém. Mas também devemos matar a nossa carne todos os dias para não sermos intolerantes diante do erro alheio. A Bíblia nos ensina a perdoar. Com a sua Bíblia aberta, Mateus 18, a partir do versículo 23, nós vamos ler essa primeira parte de uma parábola que Jesus trouxe aos discípulos para que eles pudessem entender o que é o perdão. Amém? Amém, igreja? Diz assim, 23: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O início do que nós lemos aqui começa assim, Jesus dizendo: por isso o reino dos céus é semelhante a... Está dizendo sobre coisas espirituais, usando coisas naturais, para que nós podemos entender como que nós vamos ter acesso ao reino dos céus. E Jesus ensina que o reino dos céus é semelhante a um rei
que resolveu ajustar contas. E um servo se apresentou diante dele devendo 10.000 talentos. Então repita comigo: 10.000 talentos. Ele se apresentou com essa dívida diante do rei, e o rei então determinou que fosse vendido ele, sua esposa, os seus filhos e tudo que ele possuía, para que a sua dívida fosse perdoada. Mas ele clamou àquele rei para que o rei perdoasse a sua dívida. E o rei teve compaixão dele e perdoou tudo que ele devia. A maior demonstração de perdão de Deus para nossas vidas está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Se hoje nós temos o perdão dos nossos pecados, é graças à misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus, que entregou o seu próprio Filho para morrer pelos meus pecados, pelas minhas ofensas, e as perdoá-lo. Entenda a consciência do erro. Você deve entender que você é errante, é pecador. Só que por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus, nós fomos perdoados. É como esse servo, que tinha consciência da sua dívida. Ele sabia o quanto devia, implorou ao seu rei, e o rei perdoou a sua dívida. Um ponto a observar: ele devia? Devia. Na justiça daquele rei, vender ele, os seus filhos, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, para perdoar a dívida. Essa justiça era plena? Era. Mas é como o próprio Deus nos ensina: misericórdia quero, e não sacrifício. É Deus, consciente do nosso erro, perdoando mesmo assim. A misericórdia do Senhor, como nós lemos em Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque motivo para tal tem. Por mais que a Bíblia nos ensine a ser perfeito, nós não alcançamos a perfeição. É uma luta diária. Nós, em Jesus, escondidos em Jesus, quando o sangue de Jesus, o seu sacrifício, está sobre as nossas vidas, aí nós somos perdoados dos nossos pecados. As nossas vestes são lavadas pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Então, se eu fosse você, aplaudia ao Senhor e glorificava a Ele. Aleluia! Aleluia! E repita assim comigo: obrigado, Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Versículo 28, está com a Bíblia aberta? Diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Diga 100. Diga mais alto: 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A história está se repetindo. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Veja bem, o mesmo servo, perdoado pelo seu rei, e devia 10.000 talentos, não aceitou perdoar 100 denários do seu conservo. Não teve misericórdia e não agiu com a mesma compaixão que o rei agiu com ele mesmo. Ele devia muito mais ao rei.
mas por uma dívida pequena, ele não aceitou perdoar o seu conservo. Foi além, o encerrou na prisão, para que ele pudesse pagar, de certa forma, aquilo que ele devia. Abre em Colossenses 3:13. Nós vamos ser breves, que nós vamos falar com Deus em oração, amém? Colossenses 3:13. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão me entendendo, amém? Estamos chegando lá. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou a vocês, perdoe também uns aos outros. Veja bem, a consciência do nosso pecado diante de Deus nos faz clamar por misericórdia a Deus. E a mesma consciência que nós temos da dívida do nosso irmão não tem produzido em nós misericórdia. E veja bem, o nosso irmão talvez deve muito menos a nós comparado àquilo que nós devemos a Deus. E nós rejeitamos a misericórdia e nós não queremos perdoar ao nosso próximo por uma dívida bem menor. Sabe, amado, às vezes falta em nós um pouco de reflexão, de olhar para a palavra, olhar para o que Jesus fez nas nossas vidas e entender que o que Ele quer e o que Ele pede ao homem é a misericórdia. Acho que você já leu, teve acesso à palavra que conta sobre os dons espirituais e a importância deles no meio da igreja. Sobre o dom de profetizar, sobre o dom de curar, sobre o dom de operação de maravilhas, amado. Operação de maravilhas. Sobre todos esses dons que edificam a igreja e que de certa forma deixam a igreja perplexa, crente em Deus. Como Deus é tão poderoso. Um homem que tinha câncer terminal ser curado pelo Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus maravilhoso é esse que revelou ao pregador, revelou ao profeta aquilo que só eu sabia da minha vida. Que Deus é esse? Olha que tamanha operação de Deus, que Deus pode proporcionar através da vida do homem. Mas mesmo assim, Paulo diz que se não houver o amor, nada disso aproveita. Mesmo assim, Paulo ensina, se você continuar em 1 Coríntios 13, Paulo ensina que permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Porque se você tiver profecia, dons de língua e não tiver amor, é como um sino que tine, faz barulho, mas por dentro está oco. Se não tiver o amor. Veja bem, o amor de Deus, o homem, sabe qual o elo? Misericórdia. Perdão. Jesus. Se nós somos perdoados, é por Jesus. E porque nós temos negado perdão ao nosso irmão. 1 João 4, versículo 7. Nós vamos encerrar e vamos orar a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Essa é uma palavra de reflexão, amados. Por isso eu peço toda a tua atenção. Continue com foco aqui na palavra. 1 João 4, 7, nós vamos ler a partir do 7 até o 10. Aleluia.
Aleluia. Diz assim: amados, amem-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. É nisto que se manifestou, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia. 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aleluia. Olha a ousadia e olha o peso que tem a frase de Jesus no Pai Nosso: Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Senhor, me acaricie, assim como eu acaricio esse púlpito. Olha, presta atenção. Senhor, me segura, assim como eu seguro essa Bíblia. Me segura assim, Senhor. Senhor, me perdoa, como eu tenho perdoado a Lene, a minha esposa, a irmã Cris. Porque eu tenho a consciência do erro do meu irmão. Ele errou contra mim, eu tenho consciência. E o perdão, amado, o perdão parte de quem foi ofendido e não de quem ofendeu. Porque você tem motivos, como aquele servo tinha motivos. Mas o Senhor nos ensina: misericórdia quero, amor para uns para com os outros eu quero. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com tudo que há em ti, e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Todo o mandamento do Senhor, todos os mandamentos do Senhor resumidos no amor. Ou você acha que quando o mandamento diz não cobiçai as coisas do seu próximo, a mulher do seu próximo, está falando sobre o quê? Amor ao próximo. Como você vai cobiçar algo de outra pessoa se é dele? Ame o seu irmão. Aleluia, aleluia. Sabe, amado, nesse momento que nós passamos de pandemia, nós talvez deixamos passar, sem perceber, uma oportunidade de se compadecer na necessidade alheia. Porque nesse momento que nós passamos, muitas pessoas passaram por necessidade, e nós não nos compadecemos da necessidade do nosso próximo. Então eu te convido a ajoelhar-se, nós vamos falar com Deus. Agora é 8h43. Vamos separar aí 20 minutos para orar a Deus, amém? Pode desligar as luzes aí, amém, em nome de Jesus. Amado, comece você a falar com Deus. Agora é o seu momento com Deus. O culto é o culto de oração, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, a tua igreja se coloca diante da tua presença, Pai, em oração, Senhor. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos, meu Pai, como filhos, como servos, como teus amigos, ó Deus, mas conscientes, ó Pai, de que não somos nada sem a tua presença, que a minha natureza não me aproxima de ti, mas me afasta de ti.
Senhor, que as minhas fraquezas não me aproximam de Ti, me afastam. Senhor, que os meus erros não me aproximam do Senhor, mas me afastam da Tua presença. Mas consciência nós temos, ó Pai, e aprendemos com a Tua palavra, mediante a interpretação, a orientação, a iluminação do Espírito Santo, que o Senhor Jesus veio à terra, que o Senhor perdoou os nossos pecados, que o Senhor nos lavou e nos purificou, ó Pai, e tem nos chamado a ser santo como Tu és santo. Isso não pode acontecer, meu Pai, isso não pode se estabelecer se faltar em nosso meio o amor para contigo, Pai, pelas coisas do Senhor, pela Tua obra, meu Deus, amor por Ti, ó Pai, amor, meu Deus, pela transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas todos os dias, amor pela Tua palavra que tem nos moldado, que tem nos ajudado, Senhor, que tem nos auxiliado, Pai, amor pela Tua presença, Espírito Santo, que quando chega, toca no nosso coração, no íntimo, onde só o Senhor consegue, amor por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nós, ó Pai, por nos ter transformado em homens diferentes, mulheres diferentes, ó Deus. Da mesma forma, meu Pai, que haja também em nosso meio o amor um para com os outros, Senhor. Que mesmo consciente da ofensa do irmão, que mesmo consciente, ó Pai, do pecado do nosso irmão, que mesmo consciente, ó Pai, das transgressões do nosso irmão, nós venhamos a amá-lo. Senhor, que venhamos assim, meu Pai, nos compadecer da necessidade uns dos outros. Temos piedade, Senhor, uns dos outros, ó Pai. Senhor, nos colocar no lugar, ter compaixão, Senhor, e isso ter piedade, nos colocar no lugar, meu Pai. Senhor, assim, amar ao outro como amamos a nós mesmos, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esta consciência, Senhor, e nos perdoe pelos pecados, ó Deus, e nos ajuda, Pai. Clamo, Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar no coração duro. Clama, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer à memória neste momento, Pai, pessoas que talvez tenham transgredido conosco, que nós não temos liberado perdão ainda. Espírito Santo, traga à memória neste momento, Pai, pessoas que nós devemos nos reconciliar, porque nós queremos nos parecer contigo, Tu sendo Deus, tendo todo o motivo para nos castigar. O Senhor nos escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos perdoar, o Senhor se desfez de toda a glória, o Senhor se desfez de toda a glória que o Senhor tinha para passar por esta terra, sofrer em carne, Senhor, e perdoar os nossos pecados. E assim que o Senhor tem pedido à igreja, que perdoe os pecados do próximo, que perdoemos assim a ofensa alheia, que nos perdoemos uns aos outros, que suportamos assim, Pai, uns aos outros, entendendo, Pai, que toda palavra proferida contra a vida do meu irmão não pode existir na minha vida, entendendo, Espírito Santo, que toda palavra de calúnia, difamação, não pode existir na boca do cristão, entendendo, Senhor, que nesses momentos, ó Pai, nós devemos refrear a nossa língua, se atentar, meu Pai, em ser canal de bênção e não de maldição, que venhamos assim a promover o nosso irmão, ó Pai, e não amaldiçoá-lo, que podemos ser então canais de promoção ao próximo e não de maldição. Senhor, sim, transforma o nosso coração, porque não há mais tempo, e não existe mais tempo, Pai, para permanecer da mesma forma, para tomar as mesmas atitudes e continuar, meu Pai, com o coração duro, nos declarar cristãos, ó Pai, nos declarar parecido contigo, quando não perdoamos nem a ofensa alheia.
Senhor, nesse momento, Pai, eu libero perdão, Senhor, sobre os governantes, ó Pai, e sobre os corruptos desse país. Eu libero perdão sobre a vida deles, e sei, meu Pai, que a consequência dos seus erros, ó Pai, é contigo, Senhor. Não sou eu juiz do mundo, Pai. Não estou aqui para julgar o mundo, Pai, mas para anunciar a Tua verdade, meu Deus, assim como o Senhor quer que eu faça. Mas liberamos perdão nesse momento a essas pessoas, ó Pai. Liberamos perdão por aqueles que têm, meu Pai, de certa forma caluniado a igreja. Aqueles, meu Pai, que têm apontado o dedo para a igreja. Aqueles que têm tentado contra a igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Que nesse momento venhamos a liberar também amor para com essas pessoas, Senhor. Que podemos abrir os seus olhos, que é a maior demonstração de amor, porque o amor não se porta com a injustiça. O amor não se porta com a mentira, mas o amor é a verdade. Que podemos assim entender, meu Pai, que temos um compromisso com a verdade. E que devemos anunciar a verdade a esta terra. Que devemos proclamar a Tua palavra, Senhor, nesta terra. Seja neste bairro, seja nessa cidade, neste país, ó Pai, aonde quer que nós estivermos, aonde quer que o Senhor nos enviar, meu Pai, o nosso compromisso é com a verdade, ó Pai. Tu és a verdade, Senhor. E a verdade liberta, Pai. A verdade é a demonstração do Teu amor, meu Pai. E que assim seja, meu Deus. Que não venhamos, ó Pai, a tratar os outros, ó Pai, aqueles que têm entrado na Tua casa, buscando, Senhor, uma palavra Tua, buscando restauração, buscando, Senhor, a verdade. E que não venhamos a ser negligentes com isso, Senhor. Que podemos ser responsáveis quando pregar. Que podemos ter o temor, meu Pai, do Senhor. Que podemos aprender, meu Pai, que a Sua palavra é a verdade, ela deve ser pregada, para que essas vidas possam ser alcançadas, para que elas busquem arrependimento, para que assim, meu Pai, elas possam também ser lavadas, remidas pelo Teu sangue, Senhor, que possam conhecer a Ti, meu Pai, conhecendo a verdade, se aproximar de Ti, meu Pai, e o Teu reino ser edificado e manifesto na vida dessas pessoas, Senhor. O amor não se porta com a indecência. O amor não se porta com a indecência. Então não podemos, ó Pai, continuar colocando diante dos nossos olhos imoralidade sexual. Não podemos mais, Senhor, dar lado, meu Pai, à pornografia. É a maior demonstração de que nós não nos importamos com a vida daqueles que estão do outro lado da tela. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Sim, meu Pai, obrigado pela consciência, meu Deus, pela sabedoria que o Senhor tem derramado sobre nós, pela Tua palavra que tem nos revelado a verdade, meu Deus, e por ela nós aprendemos, ó Pai, que nós devemos perdoar e nos amar uns aos outros, Senhor. Meu Deus, nós devemos amar as vidas, ó Pai, e devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Não, meu Pai, nos comportando como Jonas, quando fugiu, meu Pai, de Nínive, procurou fugir do Senhor, ó Pai, porque não mostrou naquele momento nenhuma compaixão por aquele povo. Sendo eles quem eles fossem, ó Pai, o que o Senhor pediu ao profeta é que ele pregasse e anunciasse a palavra. Era a Tua demonstração de amor. Mas que venhamos nesse momento a nos arrepender, como Jonas se arrependeu. E como Jonas também voltou para aquela cidade, e naquela cidade anunciou a Tua palavra, vidas foram alcançadas e o Teu amor foi derramado sobre aquele lugar. Nos ajude, Pai, a compadecer da necessidade do próximo. Senhor, nos ajude, Pai, a entender, meu Deus, que o nosso próximo, que talvez aquele que está do nosso lado, talvez o nosso vizinho, meu Pai, pode estar padecendo necessidade e nós temos fechado os nossos olhos. Espírito Santo, te peço agora, traga consciência e
Trabalha no coração dos teus filhos nesse momento, Espírito Santo. Sim, Deus, fala, Senhor. Fala, Espírito Santo. Fala, Senhor, sobre os nossos corações. Fala, Espírito Santo. Nós não precisamos ouvir mais ninguém nessa noite. Eu não preciso ouvir nenhuma voz agora. Mas eu preciso da tua, Senhor. Ah, Deus, eu preciso aprender contigo, Pai. Quantas vezes eu tenho fechado o olho para a necessidade alheia. Entro no carro, fecho a janela e não estou nem aí para o que está acontecendo lá fora. Saio da minha casa e não olho nem para o lado, com medo de que alguém pode estar padecendo necessidade, precisando de algo. Me perdoa, Senhor, por ter negado, Pai, por ter negado, Senhor, a assistência para aqueles que precisam. Ah, Deus, por ter negado a oferta na tua casa. Me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, Deus. Senhor Jesus, eu tenho que voltar no início. Quando o Senhor me chamou e eu fui impactado por aquele amor. Ai, Senhor Jesus, me volta, Senhor, me coloca de volta, Pai, no início de tudo. Senhor, para que assim, Pai, eu possa demonstrar mais amor e compaixão para com o próximo. Não há tempo, Senhor, mais para indiferença. Não há tempo mais, Senhor, para ser indiferente, Pai. Não há tempo para sustentar picuinhas em nosso meio. Não há tempo mais para perder tempo. Quem olha para essas coisas, ó Pai, está perdendo toda a plenitude do amor do Senhor. Mas quando nós fitamos os nossos olhos em Ti, seguindo o que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, Pai, pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto e não nas coisas da terra, nós encontramos vida, Pai. Nós aproveitamos a vida. Abençoa essa casa, Senhor. Abençoa, Senhor, aos líderes de departamento desta casa. Abençoe, Senhor, aos diáconos desta casa. Abençoa, Pai, as famílias desta casa. Senhor, abençoe a vida do pastor desta casa. Quantas vezes eu pergunto a ele: está precisando de alguma coisa? Me perdoa, Senhor, pela indiferença. A indiferença me torna igual ao mundo. A indiferença tem me tornado aquilo que eu prego que não devia ser. Mas o Senhor tem me exortado, o Senhor tem nos exortado nesta noite, Pai, que devemos praticar a misericórdia, que devemos praticar o perdão, que devemos praticar o amor, e é nisso que nós nos parecemos contigo. Se nos parecemos contigo, Pai, nos parecemos quando nós depositamos o amor na vida do irmão. Quando nós perdoamos, quando nós nos sentimos no lugar da pessoa, quando nós nos compadecemos da necessidade alheia e até mesmo perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor, nisso conhecemos que nós somos limitados, Pai. Nisso nós entendemos, ó Deus, que nós somos fracos.
Mas eu agradeço e louvo ao Senhor pela tua palavra, que me ensina, meu Deus, que o padrão do Senhor para as nossas vidas é o amor. Porque o Senhor não nos criou sozinho. O Senhor não findou a criação em Adão, mas continuou em Eva, os seus filhos, Sem, Caim, Abel, a mim, aos meus irmãos que aqui estão. O Senhor não nos criou somente como seres individuais. O Senhor tem nos criado também para sermos seres sociais. Porque o Senhor tem chamado um povo, o Senhor tem escolhido um povo, tem nos feito nação santa. Nós fazemos parte de um corpo, Senhor. Assim como o braço precisa da perna, assim como os dedos precisam da mão e as mãos precisam dos dedos, nós precisamos uns dos outros. Assim como o tronco está ligado aos braços, às pernas, também estamos ligados, Senhor, uns aos outros. E o amor é o elo dessa ligação. O perdão não permite, Senhor, que nós venhamos a nos afastar do corpo, mas ele nos aproxima. Assim como o Senhor fez nos tempos de Noé, onde a redenção para a humanidade foi colocar uma família ali dentro daquela arca. O Senhor também tem preparado, Senhor, no grande dia do Senhor, a arca do Senhor, que é Jesus Cristo. E em ti, Senhor, e é nesse corpo, o Senhor sendo cabeça, o Senhor sendo a arca, meu Pai, é que vamos nos encontrar, meu Pai, juntos, não separados individualmente, mas juntos, ó Pai. Venhamos a louvar ao Senhor, venhamos a gozar das bênçãos do Senhor e tabernacular com o Senhor. Meu Pai, obrigado, Pai, pela tua verdade, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra nos ensina que a verdade veio para libertar, e ela tem nos libertado, Senhor, nessa noite, de todas as amarras do diabo, de todas as amarras dos demônios que tem colocado no coração dos teus filhos a indiferença, a falta do perdão, a falta do amor, dizendo que aquela ofensa, ela é passível de ódio, de rancor, que aquela ofensa, ela deve sim produzir rancor no coração do homem, e o homem se contentar com isso. E nós não temos percebido, ó Pai, que temos nos tornado como o mundo. E a tua palavra nos ensina que aquele que tem amizade com o mundo não tem amizade contigo. Às vezes, ó Pai, o pecado e a falta do perdão tem tornado tão comum em nossos corações, ó Pai, que nós não percebemos que temos feito amizade com o mundo. Não temos percebido que pelo fato do pecado não nos incomodar mais, nós nos tornamos amigos dele. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. E eu te agradeço, Espírito Santo, por ter revelado a nós essa noite a tua palavra, ter trazido à luz, Senhor, a tua palavra, ter nos feito entender, meu Pai, que nós precisamos amar ao próximo, e nós precisamos perdoar as ofensas alheias. Nisso nos parecemos contigo, Senhor, e por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Fique de pé, amado, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amém? Nós prometemos 20 minutos de oração, mas nesse momento nós vamos orar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Nossa demonstração de amor para com a casa de Deus e para com o nosso próximo. Feche os seus olhos. Senhor,
Neste momento, Pai, nós consagramos todos os dízimos e ofertas da tua casa, Senhor. Meu Deus, nós consagramos nesse momento, Pai, aquilo que nós vamos apresentar no teu altar. A tua palavra nos ensina que nós devemos fazer isso com alegria. E quando nós temos consciência que vidas podem ser alcançadas através desses recursos, tudo muda, Pai. Tudo muda, meu Deus. Porque aí nós entendemos a necessidade de oferecer também na tua casa, meu Pai, as nossas finanças, o grão, o alimento, para que vidas possam ser alcançadas, ó Pai. Como a tua palavra nos ensina, meu Deus, nós não podemos, diante da necessidade do próximo, apenas orar a Ti, Senhor, e despedi-lo sem oferecer a Ele a ajuda que Ele precisa. Então abençoe também, Pai, a cada um que tem feito com alegria na Tua casa. Abra, Senhor, a porta de emprego, Senhor, e a oportunidade para aqueles que no momento, meu Deus, não podem, não estão trabalhando, Senhor. Abra as janelas do céu, ó Pai, tenha compaixão de nós. Senhor, que assim também venham a ser ofertantes, dizimistas da Tua casa, Senhor. Entendendo que isso, meu Pai, deve ser feito com amor e não como um peso. Abençoe a cada ofertante e dizimista da Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Amado, pelo motivo da live, da gravação para a internet, depois que terminar o culto, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você traga, amém, até o gasofilaço. Amém? Pelo motivo dos fios aqui, pode atrapalhar um pouco. Amém, amados? Quem está feliz com Jesus? Então glorifique a Ele e aplauda a Ele, amém? Aleluia, vamos para os recados, amém? Glória a Deus. Amado, amanhã quarta-feira, tem culto aqui à tarde, tarde com Cristo às 15 horas. Você que não pode vir à noite, ou tem a oportunidade de cultuar à tarde também, venha até a casa do Senhor, porque reunidos, amados, nós somos mais fortes, né? O Senhor tem nos chamado para ser um povo. Nós somos um corpo, uns dependemos dos outros, né? É rocha raspando rocha, amado. Uns precisamos dos outros. E você que tem a oportunidade de vir à tarde, venha cultuar ao Senhor. Sabe, às vezes a gente fica em casa e consome todo tipo de porcaria através da televisão. E tem, hein, mano? Tem bastante. E talvez era o momento que eu poderia reservar para cultuar a Deus com meu irmão, para glorificar o nome dEle, para louvar a Ele com cânticos, para aprender da palavra, ser edificado por ela. Amém? Porque a nossa fé ela é acrescentada pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir da palavra. Amém? Venha na quarta-feira amanhã às 15 horas, se você puder. Na quinta-feira, culto de ensino. Pastor, quer passar esse recado? Amém? Em nome de Jesus. O presbítero, no mês que vem. Amém. Então, tem ainda estudo com o pastor na quinta-feira. É um momento que nós reservamos para a meditação da palavra, para aprender da palavra, para nos alimentar dela. É nossa forma de caminhar, amado. Está aqui, ó, na palavra do Senhor. Amém? Entenda, é o próprio Deus se revelando a nós. Você entende isso? O próprio Deus se revelando a nós. Não é testemunho de alguém que viu a Deus. Não, o próprio Espírito Santo inspirou aqueles homens que escreveram a Bíblia. Então, o próprio Deus se revelando a nós. Glória a Deus por isso, amém? Sábado, culto dos jovens às 20 horas. O trabalho está sendo uma bênção e está crescendo para a glória de Deus. Você que é jovem, venha. E no domingo, culto da família às 9, 17 e 19h30. Amém? Levante sua mão, que sua semana, que seu dia, sua quarta-feira, que essa noite seja abençoada em nome de Jesus. Que você possa conquistar no campo do espírito e natural também, em nome de Jesus. Que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja alcançada pelo poder de Deus. E aonde você não puder alcançar, que o Espírito Santo possa ir lá trabalhar no coração daqueles que precisam, amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós hoje e sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.